Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricers do meu Brasil, programa número 12. Estou muito feliz de estar aqui com Manuela Cantuária e Mili Lacombe, essas deusas em suas residências. Manu no Rio de Janeiro com sua gata, que eu sei que é fêmea, pois 3 cores, não é isso que vocês me ensinaram? É isso aí, gente. Dilma Vana Rousseff Lambe Queijo. Tem que decorar o nome dela. É nome de É o nome- realeza, nome longo. Muito, muito bom esse nome. E Mili que está no mato, hoje não está na casa de sua mãe. E como tá aí, Mili? Tá frio? Tá gostosinho? Ah, gente, eu sou muito sapatão de sítio, tá maravilhoso. A sua casa é boa mesmo. Eu queria começar. Hoje a gente vai falar, porque tá vindo aí Dia das Mães, e a gente vai falar um pouco sobre nossas mães. Eu vou expor mais, porque sou a pessoa que expõe, e vocês expõem naquele limite ali, porque vocês são mais maduras e equilibradas do que eu. Então, em algum momento, a gente vai falar de nossas mães. E também, em algum momento, nós vamos falar sobre o que é uma relação saudável. Se é possível que a gente, depois de tanto patriarcado dentro de nossas almas, se é possível que a gente seja só feliz numa relação, a gente fica arrumando problema quando tá tudo bem. E Manu levantou um tema aí muito legal, que é assim, agora só porque o cara termina ou não dá certo, ele era tóxico. Será que todos os rapazes são mesmo tóxicos? Escute o nosso programa, assista nosso programa até o final para descobrir. Eu acho que eles são todos, tá? Mas acho que não tanto. Ou não são todos? Não sei, fique até aí. Mas eu queria começar... Queria que vocês contassem, assim, como é que foi o final de semana de vocês. E também queria ouvir Manuela, que foi aniversário dela na semana retrasada. E ela não me contou exatamente o que ela fez no dia do aniversário dela. E eu só tô perguntando isso porque eu quero contar o que eu fiz no dia do meu aniversário. E aí depois eu quero escutar a Mili falando... Porque ela tava... ela foi esse fim de semana agora para... Qual cidade do interior, Mili? Poços de Caldas. E você sabe que Rita existe por causa de Poços de Caldas? Ninguém sabe. Sério? Ninguém sabe, vou contar. Mas, Manu, como foi? O que você fez no dia do seu aniversário? Cara, eu já falei no último episódio que sou extrovertímida. Não gosto de comemorar aniversário, porque eu me sinto uma debutante. Eu me sinto uma noivinha. Fico juntando galeras. Aí fico me preocupada se as galeras estão se entrosando. As galeras não têm nada a ver. E eu fico nervosa. Então, o que é que eu faço? Eu dou uma desaparecida. E aí, dia de São Jorge, né? Legal. Samba de Ogum, né? Tinha vários aqui pelo Rio de Janeiro inteiro. E eu escolhi um na Gamboa, que tava super lotado. E que não deu certo. E aí era assim, não é comemoração do meu aniversário, gente. Eu vou estar nesse samba aí. Se você me ama, Aparece você apareça lá. Aí pessoas assim, aguerridas foram. Realmente, as de verdade apareceram lá. Não conseguimos entrar no samba, permanecer no samba. Acabamos de um bar do Jorge. Aí a gente ficou ali na Praça da Harmonia. Aí tem Companhia dos Mistérios, faz o teatrinho, faz a coisa. É muito lindo, faz um cortejinho, São Jorge e tal. E tome cachaça, tome cachaça. Aí feijoada, que eu não como feijoada, que eu sou vegetariana de Araque. Aí tiro o porquinho que tá boiando na feijoada, dá pro cachorro de rua. Abraço o cachorro de rua, eu vou levar esse cachorro pra minha casa. Aí não sei o quê. Aí quando eu vi, tava no bar delas, que é um antro aqui no Rio de Janeiro. E fui muito feliz. Cheguei em casa e comi bastante coisa também, que eu não lembro agora. Você fez Então, amor no dia do seu aniversário? Você beijou na No dia boca? do meu aniversário, não, que eu não queria essa energia... Peniana. Não queria.
Mas não aí no funciona dia pra mim, não. seguinte fez amor. Cara, Vai deixar em aberto. Tá bom, é, vamos deixar, vamos jogar aí, vamos a deixar. gente, né, aqui a gente também. Eu acho melhor me calar. Mas aí é isso. É isso. Boa. Tudo que você disser poderá ser usado contra você, Manu. Cale-se. Não, pois Boa. é, cara. Eu queria estar na minha fase céu, que não é nem incel, era só céu. E era bem fácil de responder essas perguntas. Eu falava, eu sou céu agora. Mas não, por sorte, né, a gente, de vez em quando, a gente transa. Graças a Deus. De vez em quando a gente Mas- transa. Mas fala mais, Tati, vem cá. E você, cara? O que você fez no aniversário? Você almoçou com as suas amiguinhas aí de São Paulo? Pois Você se é. divertiu com teve elas? isso. Pois Teve é. isso? Você sabe que Eu eu, fui eu me convidada. senti. Mili foi porque estava em São Paulo, né? E a Mili foi. E vocês ficaram Ela- lá. Ai, que linda a amizade de vocês e das suas Eu não amigas. fui, eu não pude ir, eu Ela não não pude pôde ir. ir. Poxa, Ela que estava com a mamãe no pena. médico. Tava, ela apenas foi convidada, pois estava em São Paulo. Se você estivesse em São Paulo, teria sido convidada de honra. Mas eu queria contar que eu me senti muito madura no meu aniversário. Porque em vez de fazer festa pra, sei lá, chamar todo mundo que eu conheço, lotar minha casa de gente, gastar um monte de dinheiro com comida pra ficar agradando as pessoas e eu mesma não consigo conversar com ninguém. E quando acaba eu tô exausta e gastei um monte de dinheiro. E meu Deus, que sensação maravilhosa de pertencimento. Olha quantas pessoas na minha casa. Eu não fiz nada disso. Eu fui num restaurante, chamei 10 amigos, que são os mais próximos. Cada um pagou a sua conta. Apenas meu ex-marido fez eu pagar dele, pois foi embora sem pagar. E assim, 10 pessoinhas, todo mundo conseguiu conversar. Achei que as 10 não iam, peguei uma mesa. Eu chamei 13, na verdade. Achei que as 13 não iam, peguei uma mesa para 7. Aí a gente conseguiu botar 13 numa mesa para 7, então ficou todo mundo meio no colo um do outro, então rolou um amor muito próximo. E acabou, e final do dia eu fiquei descansandinho, e não fiz grandes eventos, e me achei muito madura. Sabe quando você seleciona a sua turminha na vida, e não precisa mais achar que você pertence a lugares e pessoas e barará? Me achei muito madura. Mas agora eu quero ouvir de Mili o que ela estava fazendo em Poços de Calda. Eu fui nessa feira literária de Poços de Calda, e foi por causa dessa feira literária que Rita nasceu, mas quero ouvir Mili. Fomos para nossa mesa com a Roberta Martinelli, maravilhosa, apresentadora e Maravilhosa. radialista. Um papo, estava cheio, lotado, vendendo meus livros, tudo lindo, maravilhoso. A Roberta fez a seguinte pergunta para mim. Mili, fala aquele negócio que você fala quando alguém diz, você está falando sobre machismo e alguém diz nem todo homem, né? Levanta a mãozinha, tipo homens são machistas, né? Alguém levanta e fala nem todo homem. O que você fala quando isso acontece, Mili? Aí, quando ela me fez essa pergunta, eu vejo em pé, atrás de todo mundo, um homem e uma mulher pulando com os bracinhos para cima, assim. Aí eu tava com o microfone e falei, gente, olha, tem alguém se manifestando ali. Eu fui ouvir e eles estavam falando assim, não generaliza, meu marido não é assim. Gente, Meu Deus. quando eu vi o que estava acontecendo, eu peguei o microfone e eu falei, esses dois não vão falar aqui não. Eu tô com o microfone, quem vai falar acima de mim? Eu desandei a falar que nem narrador de palio do Jockey, que eu nunca mais parei de falar. E eu falava, aqui você não vai falar, aqui... Eu nem lembro o que eu falei. Eu sei que foi uma catarse, a galera explodia enquanto eu falava. Minha senhora, se a senhora acha que seu marido é legal, a senhora está enganada. Ele não eu deve ser foquei- tão legal assim. Eu foquei no cara, a única coisa que eu falei dela foi, eu tenho pena da sua mulher, porque ela acha que ela tá com alguém que valha, porque assim, a sua atitude aqui... Só dele berrar no meio da sua fala, Exatamente. como eu acabei de fazer. Não, mas ele estava berrando que ele não era assim. Aí eu falava assim, gente, o homem quer, esse cara quer atenção para ele. É um exemplo prático do que querem aqueles que dizem nem todo homem. Querem que a gente olhe. Vocês podem olhar para trás, por favor, que assim talvez ele acalme. E ele foi ficando roxo de raiva. Nossa, Roxo de raiva. E quanto mais roxo de raiva ele ficava, e mais as pessoas riam da cara dele, mais eu me empolgava, entendeu? Então, foi indo numa crescente, com uns 10 minutos nisso. E qual é o maior medo de todo homem, gente? Que a gente ria dele. Que ria da cara dele. O nosso medo é ser assassinada, né? O deles é que a gente ria dele. Bom, foi uma catarse coletiva rindo da cara desse homem. Eu me senti muito bem, assim, depois uma pessoa chegou para mim e falou assim, pra onde você vai daqui? Você não vai jantar, né? Você já jantou hoje. Porque a sensação foi essa, sabe? A gente pulverizou
esse cara. Foi tão poderoso, foi tão bonito, todo mundo se unindo para falar, meu querido, aqui você não vai falar, você vai falar dentro da sua casa, aqui ninguém vai te ouvir. Chegou uma hora que eu falei assim, vocês querem cantar? Porque eu já não tinha mais o que falar, né? Porque eu tava falando sem parar. Vamos cantar, eu nem sei cantar, tá, gente? Todo mundo ia embora se eu começasse a cantar. Enfim, mas a mesa foi linda, eu fiz massagem nas termas, eu fiz banho termal. Lá é demais, então. Comi a melhor pizza da minha vida. Lá Vou fazer pra jabá. comer. Não, pra comer. Pizzaria. Furto Pizzaria. Fiquei na pousada Frutícola. Jabá, gente. Porque assim, são lugares maravilhosos. Simplesmente vão para Poços de Caldas. Então, eu fui nessa feira, foi bem legal. Até esse ano eles me chamaram de novo, mas tô nessa loucura da divulgação do meu livro. Toda hora tem coisa, e aí eu não consegui ir dessa vez. Mas é bem gostosa mesmo essa feira. Mas quando eu estive lá, há 8 anos, eu estava fazendo... eu tinha baixado um aplicativo no celular que fazia tabelinha de ovulação. Que as pessoas fazem para não engravidar. Mas no caso eu estava fazendo para engravidar. Então eu sabia meus dias férteis. E eu transava nos dias férteis. E aí eu estava em Poços de Caldas, eu fui sem o meu cônjuge. Fui lá, era meio... Eu ia curtir o fim de semana, porque é triste você fazer um bate-volta, né? Curta a cidade, fique lá, explore. Conheci também restaurante, fiz banhos, etc. Comprei roupa de lã, que lá é ótimo para comprar roupa de lã. Comprei um monte de roupa de lã. Só que aí um dia eu ia, sei lá, cheguei na sexta e ia embora no domingo. Aí fiz a mesa sexta-noite e tinha o sábado para aproveitar. Mas eu acordei no sábado com o aplicativo assim... Você está muito fértil! E eu não sei porque eu tive uma sensação, eu já estava tentando engravidar há uns 6 meses. Eu não sei porque na hora me deu a sensação de eu vou fazer a Rita hoje. Eu catei um ônibus. Eu já tinha feito a minha mesa, mas eu ia aproveitar o sábado e ia voltar no domingo. E tinha um carro que ia me trazer lá Perdão, eu achei que você ia falar assim, eu catei um homem... E Rita não é filha do pai. Ela acha... Há 7 anos ela acha que é... Eu tava aqui suando frio. Deus que revela no podcast, né? Eu peguei um homem na Termas e foi ali mesmo. Não, e aí eu falei com a mulher da produção. Eu falei, você consegue um carro para eu voltar hoje? Puxa, hoje não tem. Eu fiz minha malinha, falei, peguei um ônibus e voltei para fazer a Rita. Do ônibus eu já fui falando, é hoje, já tinha nome, já era menina, já era Rita. E bem obsessiva. E aí cheguei, promovi o ato do amor entre 2 corpos. E foi nesse dia mesmo que ela foi feita, porque eu não transava muito, né? Eu já estava casada há muito tempo, então eu sei exatamente o dia em que transei e fiz essa neném. Então você é isso, sabe que essa sensação, de Tati, de você saber o que vai acontecer, porque assim, você pegou o ônibus sabendo o que ia acontecer. Sabia, eu tava no ônibus, eu vou chegar pra fazer a Rita, Exato. Louca. Uma vez eu li uma frase que faz sentido pra mim. É uma sensação de você antecipar o presente com a memória do futuro. É isso, entendeu? A gente tem essas sensações às vezes. Você antecipa o presente com uma memória do futuro. Cara, isso é lindo. É só uma sensação, mas ela é muito Sim, real, né? Muito. Não, eu mandei mensagem, eu lembro que eu mandei mensagem pro meu ex-marido falando, eu tô voltando hoje de ônibus porque tá apitando aqui o negócio do celular e eu tenho certeza que vai rolar. E 2 semanas depois, eu já acordei meio esquisita. Eu descobri que eu tava grávida 2 semanas, tanto que o teste deu grávida há menos de 20 dias, sei lá, eu comprei um teste super... Grávida há 15 dias, era uma coisa assim, ninguém sabe que tá grávida há 15 dias, né? Só eu, muito obsessiva com a própria gravidez. São as águas vulcânicas de Poços de Caldas. Não, aqueles banhos lá, você tá tentando engravidar, amiga? Vá para a feira literária de Poços de Caldas. Primeiro que eles fazem aquele cisne de toalha, aquilo já te emociona, porque aquilo já tem uma pendulação peniana. Aí você vai para os banhos termais, entendeu? E aí você bota boneco no mundo. Só vão, apenas mergulhem nessa. Bom, aí agora eu quero trazer o momento em que a gente vai falar de nossas mães.
tá? E eu vou começar, que é pra dar coragem em vocês. Porque eu já chafurdo, já exponho mesmo, e aí vocês vêm com mais leveza e elegância, tá? Minha mãe é a senhora Ruth Bernardi, mulher mais inteligente que já conheci na vida. Mulher que, se tivesse podido estudar mais, sabe Deus onde estaria? Talvez fosse presidenta. Eu tenho essa fantasia em relação à minha mãe, porque de fato fez muito com a limitação imposta, né? Meus avós tiraram ela quando ela estava terminando, na metade do colegial. Ela ela vai ficar puta, mas enfim, mamãe, eu tô te elogiando. Ela não terminou o colégio. E porque meus avós tiraram, fazer enxoval, casar, trabalhar, foi trabalhar numa loja de sapato, ficava, enfim. A professora foi na casa dos meus avós falar, cara, ela é a aluna mais genial da sala, né? Que é até uma cena que tem no Amiga Genial, já falei isso várias vezes, que eu assisti com ela, ela ficou muito emocionada. Mas aí, beleza, ela foi atrás do dela, estudou francês, estudou espanhol, estudou inglês, sabia, sempre soube, tá aí viva, maravilhosa. Sabia é foda, né? Falar sabia ou, poxa, não, continua sabendo. Tudo que tá rolando, você conversa de qualquer assunto que tá no jornal com ela. E assuntos gerais, cultura, qualquer coisa do tipo. Ela comenta assim: depois de Lady Gaga vai ficar puxado trazer o U2. Poxa, veio aí nessa onda aí de, sabe, agradar os gays, prefeito genial do Rio de Janeiro, e o U2 vai dar uma decaída. Então ela traz comentários sobre a cultura. A mulher de 77 anos, vai fazer 78 agora. E talvez faça 79, não, ela vai fazer 78 esse ano. E então ela conversa sobre tudo. O meu senso de humor é muito minha mãe. A minha mãe é a única pessoa que eu tenho ataques de riso, de quase fazer xixi nas calças. A gente dá muita risada, porque a gente tira muito sarro uma da outra e dos outros. A gente inventa apelidos. E a gente fez uma viagem uma vez para Buenos Aires e a gente parecia duas amigas bêbadas andando pela cidade. Só que a gente era mãe e filha e a gente não tinha bebido nada. A gente ria da hora que a gente acordava até a hora de a gente dormir. E ela fica muito triste com o fato da minha filha. A minha filha tem duas avós, né? E a outra avó, a paterna, é 10 anos mais nova que a minha mãe. Então, é uma senhora que ainda aguenta mais coisas, brincar de forma mais física, né? Minha mãe é que brinca sentadinha e mesmo assim tem que sentar na poltrona, que se sentar no chão, ferrou o joelho. A outra avó vai pra praia, vai pro clube, nada. Então, muitas vezes, a minha filha, que é muito mais física do que eu, né? Minha filha não para, assim. Ela gosta daquele final de semana que faz 80 coisas, né? Muitas vezes ela tem uma afinidade maior com a outra avó. Então, essa é uma coisa que deixa a minha mãe muito triste e deixa a mim muito triste também, porque a minha mãe tem maravilhas que talvez a minha filha não dê tempo de conhecer. E que mais? E agora fala um pouco da mãe de vocês. E assim, a gente briga também, não é? Não é fácil. Minha mãe... Eu acho que eu sou escritora muito porque minha mãe lia meu diário quando eu tinha 12, 13 anos. E aí eu descobri que se eu escrevesse as coisas mais escabrosas no diário, ela acreditava e aquilo provocava muito ela. Então eu falei, olha que interessante provocar o leitor. Porque ela lia e a minha mãe parecia a mãe de Ná. Então ela chegava pra mim e falava assim, acho que você não está bem com a Dani, né? E no meu diário eu tinha escrito, briguei com Dani, estou arrasada. Depois da 5ª vez que ela foi a mãe de Ná, eu concluí que ela lia meu diário. E aí eu falava, você lê meu diário? Ela falava, não leio. Aí um dia eu fui lá e escrevi, transei loucamente, estou grávida, eu tinha 13 anos. Fora que estou viciada em várias drogas e roubei coisas na escola. Aí um dia eu cheguei pra almoçar, tava meu tio e meu pai lá pra almoçar, pra gente ter uma conversa. Intervention. Intervenção total. O que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada, eu só queria provar que você lê meu diário. Eu sigo virgem, não roubei nada e não experimentei nenhum tóxico. Maravilhosa, maravilhosa. Vai, quem vai falar de mamãe? Quem vai falar de sua Manu. própria mamãe? Vai. Vamos lá. A gente falou um pouco da minha mãe, né, no episódio sobre Sim. maternidade, mas é muito bonito isso que você falou, Tati, de você ter descoberto ali o talento, um estilo, né, uma coisa... É quase uma herança, né, que ela te deu, assim. Eu entendi Sim. que eu posso provocar as pessoas pela minha escrita. Isso não é pouca coisa, né? Não, não é. E aí, assim, eu
Eu sempre tirei onda, né, pelo fato de eu ter chegado onde eu cheguei sem ser filha de pessoas importantes. E aí eu tava mentindo, né, pros outros, mas em especial eu estava mentindo pra mim mesma. Esse papo de ouvir do nada. Ninguém veio do nada, meu amor, né? E isso me pegava justamente quando o assunto era minha mãe, que é uma dona de casa de origem muito humilde, que dedicou a maior parte da vida dela à criação dos 3 filhos que ela gerou, né? Eu e meus 2 irmãos. Então eu cresci ouvindo ela dizer que eu tinha que estudar, que eu tinha que trabalhar muito pra nunca depender de um marido no processo. Que se um dia eu cozinhasse pra um homem, no momento em que eu colocasse o umbigo no fogão assim, ele ia ficar colado ali pra sempre. E aí, né, aí anos depois, aí vem feminismo, ela começa a escrever, aí vem Virginia Woolf dizendo que como é que é, o primeiro dever de uma mulher escritora é matar o anjo do lar, né? E aí eu concentrei todos os meus esforços pra ser uma mulher o mais diferente possível da minha mãe. A minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. E eu me Até recusava a agora eu aprender. estou impressionada porque é tudo igual a mim. Inclusive, leia meu livro porque tá tudo. Mas vai, tô impressionada. Não é à toa Não, que a gente gente, é elas amiga. são separadas da maternidade, cara. E aí, porque a minha mãe já jogou essa responsa pra cima de mim, eu me recusava a aprender a cozinhar. O resultado foi que eu me envolvia sistematicamente com homens que cozinhavam pra mim, tá? Me achando o quê? A empoderada das empoderadas. E aí, quando acabava aquela relação, junto com a relação, né, os ingredientes, eu abria minha geladeira, aquelas comidas apodrecendo, e eu perdia não sei quantos quilos, e eu ficava com uma aparência frágil. Quem me alimenta? Ironicamente, olha que coisa doida, né? Como a sombra dá voltas. Nas minhas tentativas pra não ser dependente de um homem, né, eu acabava me tornando dependente de um homem pra me alimentar, cara. Né? E aí, eu fico lembrando que no Natal minha mãe ganhava uma agenda pra organizar os afazeres do lar dela, né? Todo Natal, assim. E aí ela desenhava muito nessas folhas, ela escrevia muito. E era uma coisa assim, ela escrevia por cima dos números, das datas, das linhas, assim. E ela contava umas histórias muito loucas pra gente, assim, sobre, sei lá, nave espacial, sobre... E aí, um anjo que pilotava, que a minha mãe era meio espírita, tem uma coisa que flerta com outros planetas, e sapato que fala, e não sei o quê. E eu tentando não ser muito igual a ela, eu passei os meus dias, né, escrevendo e criando. E aí, hoje em dia, eu sinto muito orgulho da pessoa que eu me tornei, e é justamente por causa dela, né? Então, eu lembro que eu escrevi uma coluna na Folha sobre isso, né? Que eu até falava assim, cara, se eu consigo alçar um voo alto é porque tem um anjo pilotando essa nave, sabe? Eu tenho sapatos falantes, né? Então, tem essa coisa que se eu não devo nada a ninguém é porque eu devo tudo à minha mãe, hoje em dia. Nossa, mas é isso, né? A gente acha que é muito parecido assim, porque eu não tenho pai e mãe da elite intelectual, escritores, artistas do mercado, do cinema ou do jornalismo, né? Não tenho. E aí eu sempre pensava, olha onde eu cheguei, sendo que não... Gente, mas a herança é justamente essas falas, essas conversas, essas cenas, né? Eu vejo assim que eu hoje consigo fazer uma crônica que as pessoas riem e se emocionam. Porque eu conto uma história, sei lá, de um dia que eu tava com a minha avó na feira, e muitos dos meus amigos que conheceram Roma aos 4 anos de idade não sabem o que fazer com isso. É um pouco a conclusão de que as pessoas têm diferentes heranças e isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com riqueza. A herança é o que você consegue fazer com o que te deram, né? E aí é que vira herança. E também tem uma coisa que não é só assim, ela se sacrificou e foi pelo cuidado. Você fala que que tem um senso de humor ali, né? Exatamente. A minha mãe escrevia e desenhava muito. A minha irmã é pintora, eu sou escritora. Então é uma coisa tão bonita de ver, assim, né? Como planta uma semente, aquilo... Enfim, gente, emoção no coração. Esse tema pra mim é
Sensível, Amamos delicada. nossas mamães. E Millie, a Millie é a nossa mãe preferida aqui do programa. Apesar de apenas Então. 4 anos mais velha do que eu, Millie é nossa mamãe. Que 4 anos, Não, imagina. A gente é nossa- quase de outra geração. Não, Millie, você tem Não, o quê? a mãe da 50? Millie é uma personagem, cara. 57. Você tem 57, Millie? Eu não posso... 57. Agora, qualquer Quer comentário comentar que eu uma gafe? faça... Comete aí, fala aí, nem parece, Vai pô. só- Vai, cancela. Nada do que eu fale, Acaba com a nada do gente que eu logo. Vamos derrubar podcast feminista com Vida frases, de nem sapatão parece. de sítio rejuvenesce, gente. sei. Gostei, quem dera. Então, o feminismo, ele é bizarro, né? Porque ele faz a gente ver nossas mães como mulheres. E eu demorei para enxergar minha mãe como uma mulher, sabe? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, assim. A ideia da gente é que essas pessoas passaram a existir, é muito isso já está na personalidade narcísica que a gente talvez fale logo mais. Essas pessoas passaram a existir quando elas nos pariram, né? Como se não houvesse nada antes disso. E para mim, assim, eu sempre cresci achando que eu era o meu pai. Meu pai era jornalista, meu pai escrevia. Eu era o meu pai, tá certo? Ele, né, tem os olhos do meu pai. Minha mãe se emputeceu quando eu... Minha mãe já fez uma aparição especial de camisola aqui nesse programa, né, no passado. Minha mãe se emputeceu quando eu saí do armário, enfim. Eu sempre tive uma relação complicada com ela. Meu pai morreu e a gente foi se aproximando. Ela se curou da homofobia. A homofobia tem cura, isso precisa ficar registrado. Ela está curada da homofobia dela. Existe uma doença associada à homossexualidade, ela se chama homofobia, tem cura e o remédio é amor. Então isso para mim é muito claro. E aí um dia, a minha mãe tinha 83 anos, ela tem 88 hoje. Eu estava na casa dela, jantando uma massa. Ela é italiana, nasceu na Itália. O pai dela foi fuzilado na guerra. Ela é refugiada de guerra, chegou no Brasil Caramba. com 15 anos. Ela estava cozinhando uma massa para mim, eu e ela sozinhas comendo. E a gente estava tomando uma taça de vinho e ela estava com um baseado, porque ela estava com muitas dores. Ela nunca tinha fumado um baseado, nunca. E uma amiga deu um baseado para ela. Agora eu não sei quem deu o baseado para ela, gente. Ela estava com baseado. Eu não fumo. E ela fumou sozinha. Ela deu 2 tapas lá, 2 pegas. Que E cena ela maravilhosa. ficou trelelé. Ela levantou uma hora da mesa e voltou do quarto com 4 cadernos. E colocou os cadernos na mesa, assim. Falei, mas o que é isso? Aí ela falou, enquanto vocês cresciam, eu escrevia. Uau. Aí eu abri. Aí eu fui ler. Gente, é devastador. Primeiro, porque o meu herói, que era o meu pai, era um homem abusivo. Nada demais, tá? Nada demais, mas tudo demais. Cadê a nota do supermercado? Hoje a gente vai transar, porque a gente não transa há 10 dias. Vem cá, você tá gastando muito dinheiro. Não, hoje eu vou sair, vou pro jockey, você vai ficar aí com as crianças. O que mais me chocou não foi entender que meu pai, que ainda é o meu ídolo, porque as pessoas são complexas, era um homem abusivo dentro do relacionamento. O que mais me chocou foi entender que a minha mãe era uma escritora. E nunca foi dado a ela a possibilidade de exercer essa carreira. Ela foi dona de casa, ela criou 4 filhos funcionais. Meu pai não deixou ela trabalhar. Tá tudo escrito, gente. Ela escrevia enquanto a gente dormia. Nossa, que coisa mais linda. Literatura. E ela nunca soube que ela podia ser uma escritora. E eu sempre achei que eu era o meu pai. Mas não. Ela Nossa, escrevia esse muito dia deve melhor ter que meu sido muito forte, Eu Millie. não consegui ler de tudo até hoje. Tá não com consegui. você? Tá com você? Eu confisquei. Ela falou, não tem o que fazer com isso, leva, assim. E quando eu escrevi esse último livro, eu dedico esse livro à pessoa que me ensinou a escrever, porque eu não sabia que era ela. Ai, gente, esse programa. Que coisa Não linda. tinha como, foi escondido, entendeu? Nem ela sabia. Porque quando eu li, eu falei, mãe, ele era abusivo com você. Ela falou, não, ele me fazia rir. E é complexo, sabe? É complexo. É muito complexo, mas o abuso está relatado ali. E aí, como que resolve isso dentro da gente? O meu herói foi um homem abusivo e a mulher que eu neguei foi quem me deu o talento, porque o humor é dela, o talento para escrever é dela,
É tudo, entendeu? Mas é isso, assim, o feminismo faz a gente enxergar a mulher, né? Onde a gente só via a mãe. Então Uhum. é isso, assim, obviamente a gente tá contando essas histórias porque é Dia das Mães, né? Porque domingo é Dia das Mães. Mas enfim, é isso, é bem complexo, sabe? E eu tô resolvendo isso ainda em mim, o que eu vou fazer com isso. Mas primeiro eu preciso decidir dentro de mim, né? O que é isso? Que lugar eu dou agora para esse cara, que foi meu herói, e que lugar eu dou para essa mulher que foi a vilã da minha adolescência, da minha juventude. Os papéis se inverteram. É meio um luto, mas também, nossa, você poder viver tudo isso com ela viva é muito presente, Sim, né? Porque tem gente que sim, só tem esse insight depois que perdeu alguém. sim. Nossa, é É isso muito, mesmo. é Eu muito agradeço. Já pensou se eu privilégio. acho? Já pensou se ela morre, eu vou lá Depois, arrumar as coisas dela e eu acho esses cadernos? Gente, eu ia ficar batendo minha cabeça no chão. Você tem toda a razão, Tati, toda a razão. É isso é. mesmo. É Agora uma também bênção. assim, mas aí também assim, precisa tirar o seu pai desse lugar de tudo de bom que ele fez e foi. Não, não. Assim, meu pai era um homem de direita, né? Então eu já tinha matado ele. Eu escrevi um texto que chamava Como Eu Matei Meu Pai, porque eu tive que matar ele nesse lugar, mas ele não perdeu o lugar que ele tem dentro da minha memória. Ele me ensinou a amar futebol, ele me levou ao estádio, ele me criou como sujeito desde da minha primeira memória. Quando você saiu do armário, como foi? Como foi com ele? Ele tratava minhas namoradas como se elas fossem rainhas. Ele me chamava de companheira e amigona. Ele me ligava para contar coisas, sabe, do trabalho. A gente falava do Uhum. Fluminense. A gente ia junto ao estádio, a gente via jogo junto pelo telefone, assim. Ele era realmente o cara da minha vida. Ele foi o cara da minha vida em muitas circunstâncias. Mas lê o caderno e eu falo, mãe, isso aqui é abuso. Não, a vida era assim. Uhum. Só que ela Mas estava a vida escrevendo era assim. às 3 da manhã, cheia de dor, sem saber para onde correr, né? Então é assim, é o feminismo que dá essas lentes pra gente, né? Uhum, uhum. E ela escrevia para aguentar um pouco essa relação, agora já pirei aqui, eu já quero entrevistar a Mili. A gente meio conversou disso já no programa lá que eu entrevisto do UOL, né? Mas ela escrevia para, você acha que ela escrevia para suportar um casamento que já não tava, que fazia mal para ela, de certa forma? Acho que ela escrevia para suportar a solidão que ela sentia dentro de uma casa com 6 pessoas. Entendi. Eram 6 pessoas e ela estava absolutamente sozinha. Cara, Todo mas isso é mundo um tinha a sua vida. isso é um retrato das mulheres dentro, das mães dentro Exato, de famílias nessa época, né? Que não exato, faz tanto exato. tempo, foi agora. Década de 80, gente. 80, 90, assim, todo mundo tinha suas vidas. A gente estava se formando no colégio e tal. O meu pai tinha a vida dele, profissional, ia pro jockey, gostava de futebol, e a vida dela era a gente. E aí, quando a gente não olhava, ou quando a gente começou a negar ela, porque, né, faz parte do crescimento você também se distanciar da sua Sim. mãe, e aí, faz o quê? Aí você encara o cara da sua vida pedindo nota fiscal do supermercado, sem te deixar trabalhar. Nossa senhora, pedir nota fiscal é violento demais, né? Violento demais, É, demais. demais. Manu, os seus pais separaram numa boa ou foi difícil? Sua mãe que quis separar? Cara, os meus pais, eles foram casados 30 anos. E aí, sei lá, a última década já foi massagem cardíaca no morto, assim, sabe? Um casamento para manter a família unida. Então, isso também, né? Quando a gente fala de relação com as nossas mães, né? E quando a Mili fala do feminismo, é doido, porque o feminismo, às vezes ele dá uma lente nova, então ele amplia a sua visão, fica mais nítido tudo. Mas às vezes ele deturpa também, né? Porque quando você tem essa mãe que claramente está infeliz num casamento, você culpa ela de alguma forma. Você fala, não, eu não posso ser assim, eu tenho que... Não, eu posso escolher e tudo mais. Ela não... Supostamente ela podia ter tomado uma decisão lá atrás. Então, quando rolou, já era mais macaca velha. Foi uma coisa meio abrupta, assim, mas... que minha mãe sofreu muito. Aquele padrãozinho, gente. Ela amarga ali alguns anos de boiando aquilo. Ele, dia seguinte, já estava com outra namorada. Poxa. O clássico, essa outro história mais clássico, velha, né? que é a Bíblia, né? Uhum.
E eu acho que é isso hoje em dia também. Isso também me gatilhava muito quando eu via isso em relacionamentos. Quando eu passava por isso também, que eu via que o cara já emendava uma coisa na outra. E eu acho isso, na verdade, um signo de muita fragilidade, mais do que. Sim, não consegue precisa de alguém que cuide dele, né? Não Porque a consegue minha ficar mãe deu sozinho. Exato, minha mãe deu um salto quântico. Foi uma coisa tão emancipatória pra ela. Doeu, mas a liberdade dói, né? Então, por sorte, assim, eu já tava mais macetadinha, né? Porque é difícil. Os meus pais separaram, eu tinha 5 anos. E que é a mesma idade que a Ritinha tinha quando eu me separei. A Ritinha tinha 4, na verdade. E eu trouxe isso da separação porque a minha mãe, ela é 10 anos mais nova. A sua mãe tem 88, Mili? Ela é 30 anos mais velha que ela. Ela é aquariana, né? Então ela já fez. Eu vou fazer em julho. Ela E tem ela tem 88. então ela é 10 anos mais velha que a minha mãe. Então é a É mesma uma de geração. 47. É a mesma geração, mas não é, né? Uma década ali. E eu trouxe esse assunto da separação porque a minha mãe se viu também num casamento infeliz, como a sua mãe deve ter se visto em vários momentos, mas também, como ela te disse, ele me fazia rir, né? Ela também tinha, enfim, devia ser bem complexo ali, a gente não tem como a gente falar muito, porque é a vida dela. Mas a minha mãe, ela sacou que precisava sair do casamento e bancou. Litigioso, meu pai não queria, meu pai fez todo tipo de ameaça, desde tem que manter a família, mulher que se separa fica mal falada, até se você realmente sair daqui eu pulo da janela. Ele fez da ameaça do suicídio até a ameaça mais machista possível de vai acabar com a família pra quê? Quer ficar solteira aí dando pra qualquer um? Então ele fez toda, né? E foi muito difícil. A minha mãe, ela nunca adorou a pílula do meu pai, assim. Eu pequenininha, ela já falava, seu pai é machista, seu pai... Ela já usava esses termos, assim. Eu lembro, eu com 6, 7, 8 anos, escutava a minha mãe falar. E ele era um ótimo pai pra mim, brincava comigo o tempo inteiro. Eu talvez... Gostar de criar histórias tem a ver com meu pai, porque quando ele me fazia dormir muitas vezes, a gente terminava o livrinho e continuava a história. Ele falava, e o que você acha que aconteceu depois disso? Então a gente criava mais meia hora de história para além do livrinho que a gente tinha lido. Ele foi um ótimo pai, ele é um bom pai, que agora eu que cuido mais deles do que qualquer outra coisa, né? Mas durante muito tempo foi um pai presente. Mas ele foi terrível com a minha mãe, péssimo. Então é muito difícil esse lugar assim de eu amar meu pai, mas ter muita raiva do que ele fez com a minha mãe, né? A minha mãe, ele casou com a minha mãe, quando ele conheceu minha mãe ganhava mais dinheiro que ele. E quando ele casou com ela, ele fez, que transformou a vida dela num inferno até ela se demitir, ficar trancada num apartamento. Até que acabou todo o dinheiro dela, que era o que ele queria, que ela dependesse 100% dele. E quando isso aconteceu, ele falava, eu vou te dar só metade do que você precisa para o supermercado, porque não é possível que custe tudo isso. A gente queria ir para a praia, meus avós tinham casa na Praia Grande. E ele não dava dinheiro para gasolina, porque falava, você vai pôr biquininho e ficar lá na praia. Ela queria levar a filha de 2 anos para brincar na areia, nas férias. E ele não punha gasolina no carro para ela não sair de casa, ele não deixava ela sair de casa. Ele foi horrível com a minha mãe. Só que a minha mãe bancou o divórcio litigioso. E a minha mãe precisou ir, acho que 2 ou 3 vezes para tentar se separar, porque toda vez que ela chegava no fórum, o juiz era homem e ele não dava a separação. O juiz perguntava para minha mãe, a senhora apanha? Não. A senhora passa fome? Não. Então por que a senhora quer separar? Porque eu não tô feliz, eu não gosto mais dele. Isso não é motivo para separar. E eu tinha 5, eu tenho 46. Não é que faz 100 anos, né? Assim, claro, faz 40 anos, tudo bem, mas não é tanto, né? Eu já era Não viva. é nada. Não é. 40 anos é década de 80, gente. É ontem. Exato. E aí a advogada da minha mãe falou, a gente vai insistir até ser uma juíza mulher. Quando for uma juíza mulher, você vai conseguir separar. E acho que minha mãe precisou ir umas 3 vezes no fórum. Quando era uma juíza mulher, ela deu a separação. E aí meu pai fez tudo errado, assim. Se fez de coitado para não pagar pensão. E na época ele já tinha uma empresa. E a minha mãe não trabalhava. Ele foi minando toda a vida dela, sabe? E aí uma vez separada,
ela teve que enfrentar preconceito dos irmãos, dos meus avós, que eram pessoas, meus tios eram legais comigo, meus avós eram maravilhosos comigo, mas há 40 anos atrás, separar, a mulher sofria muito para separar. É assim, o que ficava no ar tinha um bom casamento, separou o quê? Pra sair dando? Que bom casamento é esse que o cara minou a vida dela, ela não podia mais ver ele na frente. Ele é trabalhador, não importa o que mais ele faça. Exatamente, Ele é trabalhador? sem contar que assim, essa geração de mulheres, todas sofreram, de certa forma, estupro marital, né, gente? Porque que tesão você Exato. tem? Que tesão você tem num marido desse? Pelo amor de Deus, que vontade de Claro. transar que você tem. Claro. Nossa, gente, que horror, que horror. E então ela teve que bancar mesmo, assim, o divórcio dela os pais ajudavam ficando comigo, meus avós me criaram junto com a minha mãe e com o meu pai para ela voltar a trabalhar, né? Então eu passava o dia na casa dos meus avós, eles eram maravilhosos comigo. Mas tinha aquela coisa de a filha que deu trabalho, a filha que não vingou, a família dela não vingou. Então ela, sabe, os irmãos dela, que eram uns putanheiros, assim, tinha tipo, putanheiro é uma palavra muito. Agora eu entreguei a idade. Mas assim, os irmãos da minha mãe tinham tipo 4 namoradas ao mesmo tempo. Eram os mais relação abusiva, que na época não tinha nome, né? Mas mentiam, faziam toda aquela lista daqueles nomes gringos todos, que outro dia eu vi uma mulher maravilhosa no Instagram falando assim, a gente precisa decolonizar, fica, abusivo, é tóxico, é mansplaining, é love bombing, vamos decolonizar, é tudo filha da puta mesmo, eu dei muita risada. Fica tudo uns termos em inglês, uns termos difíceis de psicanalista. O nome é filho da puta. Eu adorei. E os meus tios eram bem filhos da puta com mulher, mas tratavam a minha mãe como a que deu errado na família, porque casou e não vingou, né? Não ficou no casamento. Isso faz 40 anos. Que doideira, gente. Pois é. Essas são as nossas mães, né? A história de muitas mães. A história de quase todas as mães. Porque é isso, é estupro marital. São coisas que hoje eram naturalizadas. Hoje a gente deu nome, gente. Antes, vou dar uma forçada no sexo. Se você perguntar para um cara, você já forçou o sexo? Talvez ele diga assim. Se você perguntar se já estuprou, ele vai dizer não. Forçar o sexo é estuprar. Sim. E aí? E transar sem vontade? Qual que é o nome disso, né? Você sabe que eu larguei uma ginecologista que eu tinha, mulher, porque ela falou assim pra mim, sexo é manutenção da família. Pelo amor de Deus. E assim, uma mulher que era uns 15 anos mais nova que eu, tinha feito medicina na USP, que também não quer dizer nada, porque o que mais tem é médico formado na USP, tudo fascistinha, eleitor de Bolsonaro. E ela falou, sexo é manutenção de família. Então você... E eu era super nova na época. Ela falou pra mim, você compra gel, lubrificante, se você não tiver com tesão. E pense em outra coisa. Mas é manutenção de família. Eu saí de lá com vontade de vomitar. E eu falei, meu Deus do céu. É uma menina, né? Uma mulher de 30 e poucos anos falando isso para as mulheres que vão ali falar, poxa, né? Porque você tá numa situação vulnerável ali, né? Vulnerável talvez seja uma palavra errada, porque o exame ginecológico não precisa chamar de situação vulnerável, mas você tá exposta, né? Sim, é uma situação vulnerável. E aí você cria uma amizade ali com a médica, você acaba desabafando coisas, né? Quando ela mandou compra um gel e faz sem vontade, eu nunca mais voltei. E como que você sai correndo daquele objeto de tortura, que pra sair sua perna prende não sei aonde, precisa, sabe? Não dá, você tá lá com a perna aberta naquele objeto de tortura, não dá pra sair correndo, você tem que ouvir essa merda e ficar lá. Exato, e depois nunca mais voltar. Que foi E o que depois nunca aconteceu mais comigo. voltar. Bom, então já homenageamos nossas mães, já falamos mal de homem, que é um clássico desse programa, e agora eu queria trazer, e assim, falamos, de certa forma, um pouco mal de nossos papais também. Quando for Dia dos Pais, a gente pensa o que faz com isso. Agosto, temos tempo. Temos tempo. Tem várias coisas maravilhosas para falar do meu pai também, porque é isso, é complexo, né? São os nossos pais, né? É muito difícil. Eu fiz um perfil para a revista Piauí. Eu fiquei muito mal que meu pai
continuou defendendo o Bolsonaro, mesmo depois que eu tive uma Covid, que eu quase precisei internar e fiquei muito mal, né? A primeira Covid que eu tive foi sem vacina. E aí eu fiz um perfil para Piauí e o título é Como Amar um Pai Bolsonarista. E tentando entender o que fez do meu pai um cara bolsonarista. Porque quando é seu pai, você ainda lança um olhar de amor, né? Para o que faz uma pessoa se tornar bolsonarista. O difícil é quando é um fulano da internet que você não é obrigada a nunca mais falar. Aí você bloqueia e acabou. Mas nesse clima de muita esperança e leveza e vontade de celebrar a humanidade como um todo, eu queria trazer um tema aqui que é o seguinte, perguntar para vocês se vocês já tiveram a experiência de estar um final de semana tranquilo com o namorado, a namorada, e ter alguma coisa que você fala, não, eu preciso arrumar uma briga aqui, preciso arrumar uma encrenca aqui. Isso já aconteceu com vocês? Quando tá tudo muito na paz e vocês se incomodam? Tipo, tá me beijando muito, tá me dando muito beijinho. Não sei, eu tô acostumada a ser um pouco mais ignorada. Não sei, já ficaram irritadas com excesso de amor, que é um problema que, segundo as minhas amigas, é um problema muito sério que eu tô passando. Então, eu acho que eu nunca... não, assim, até porque também eu tive pouquíssimos relacionamentos, né? Então, e foram relacionamentos longos. Eu não lembro de já ter passado por isso, mas eu lembro de já ter tido uma mulher que não sabia, que tinha dificuldade em ser amada. Sabe? É uma dificuldade em receber esse amor. Porque assim, quando a gente fala assim, tô com problemas no amor, a gente raramente fala que a gente tá com problema para dar esse amor, né? A gente fala que a gente tá com problema para receber o amor. Nunca eu tô com problemas no amor, o que tá acontecendo, eu não tô sabendo amar. É sempre, eu tô com problemas no amor, o que tá acontecendo, não estão me amando, né? Então, eu acho que receber também o amor, ainda mais depois que você sai de relações turbulentas, traumáticas, tem um ajuste aí, sabe? A gente é desconfiada, a gente é crítica, ninguém vive de escrever sem ser extremamente crítica, né? A gente observa muito. Então, acho que tem tudo isso, assim. E numa sociedade que encoraja a gente a achar que o simples, o comezinho, o miúdo é desprezível. A gente fica atrás de coisas muito grandiosas. E não tem nada de grandioso para acontecer. Tudo que tem que acontecer está acontecendo. É um sábado à tarde recebendo um cafuné, vendo Notting Hill. Não sei se ainda as pessoas veem Notting Hill, mas é um filme que eu já vi 284 vezes. Deixa eu só fazer um parênteses que acabou com a minha vida. Notting Hill é top 3 comédia romântica da minha vida. E outro dia eu vi uma jornalista falando que o cara lá, o protagonista do Notting Hill, como é o nome dele? O Hugh Grant. Hugh Grant foi um escroto no set de filmagem. A Julia Roberts não podia olhar na cara dele. E eles saíram absolutamente brigados do filme. Então, todas aquelas cenas lindas, ela grávida, deitada no colo dele, na pracinha. Eu amo esse filme. Esse filme é a coisa mais linda do mundo. Mas olha, vou puxar seu tapete agora. Eu já entrevistei os dois. Uau! Os dois, ai. Aí puxou o tapete legal. Ele foi um doce. Ele é demais, eu amo. Ela foi negócio. Nossa Senhora. Eu já escrevi um texto falando que ela foi a personalidade mais escrota que eu já conheci em Hollywood. Eu morei lá 7 anos, né? Eu fiz o circuito de cinema para Folha durante muito tempo. E para o Telecine. Então eu entrevistei toda essa galera. Gente, eu não sabia dessa faceta. Ela foi uma das entrevistas mais pernósticas que eu já tive na vida. E ele foi fofíssimo. Então talvez não seja bem assim. Vai ver que não é, né? Talvez não é nem como eu vi. Desta vez a culpa é da mulher. Talvez desta vez a culpa é da mulher. Mas fala, Mili, que eu te cortei, tava muito bom. Não, era isso. De Notting Hill, né? Porque é isso, gente. Assim, o que tem para acontecer de grandioso? É essa sociedade maluca que obriga a gente a trabalhar e não dá trabalho para todo mundo, sabe? Obriga você a trabalhar para viver, a pagar todos os boletos e não tem capacidade para dar trabalho para todo mundo. E aí faz a gente ficar achando que a gente tem que ser mais, como se menos fosse um desvio de caráter. É uma fraqueza moral falar, eu só quero isso aqui. Eu só quero um sábado à tarde fazendo massagem no pé do cara que eu amo ou da mulher que eu amo.
é isso, gente. Não tem mais nada pra acontecer além disso. É isso aí a vida. Isso já é muita coisa, né? Já é bom demais. Manu, Não, eu acho que tem uma ironia babadérrima na coisa da relação saudável, que né, a ideia de relação a gente já falou muito sobre isso, né, nesse contexto, que é patriarcal, que é capitalista, aí é posse, aí é dominação, aí controle. Então, assim, a gente se acostuma, né? Que a gente é de uma geração que era tudo mato também. Essa ficha demorou pra cair. A gente foi juntando um bando de esqueleto no armário, né? E tome trauminha, e tome gatilhozinho. Então, é muito irônico que a gente, quando chega num lugar saudável, a gente fica desconfortável. A gente não sabe o que é pra fazer, né? Porque a zona de conforto que a gente tinha, ironicamente, a zona de conforto nunca é confortável. E relação dá trabalho, né? E quando a gente fala, né, que tem esse gancho das relações tóxicas, que é uma palavra que está sendo banalizada. Então, assim, a forma como a gente aprende a se relacionar é meio tóxica já, né? Então, ok, temos já um problema aí. Aí dá pra fazer de outro jeito? Dá, né? E vamos pro heterotimismo agora. Dá pra fazer, dá trabalho e dá um medão, né? E essa coisa da banalização da relação tóxica, eu fico pensando também como é importante a gente olhar com cuidado pra isso, né? Veio à tona, é muito louco, a gente foi falando das nossas mães e veio à tona essa questão da relação abusiva. E eu acho que relação abusiva e relação tóxica, elas são duas coisas diferentes, né? Essa é uma leitura minha, mas que eu acho ela meio óbvia. Por favor, discordem na minha cara, se não foi isso. Eu não acho que é só minha. Mas assim, ninguém escolhe ser vítima de uma relação abusiva, né? Porque é uma relação que se dá por um abuso de poder, né? É um abuso da fragilidade, da vulnerabilidade do outro. Então, o polo abusador, né? Ele pode usar de violência física, psicológica, patrimonial, né? Pra controlar a vítima dele. Então, quando eu digo patrimonial, é isso que a Mili falou, é a nota do supermercado, mas ao mesmo tempo não pode trabalhar, né? Então é um abuso de poder que acaba com qualquer possibilidade de autonomia, de independência da vítima. E aí vocês lembram, agora me veio essa coisa que saiu do Bolsa Família, há uns bons anos atrás, que esse benefício ajudou várias mulheres a romperem ciclos de violência É uma doméstica. revolução feminista o Bolsa Família. maravilhoso. Então a gente entende como a relação abusiva é uma situação em que a vítima não tem escolha, né? Ou muito pouco recurso para sair daquele cativeiro. Quando tem filho na jogada, então, a coisa complica mais ainda, porque esses filhos também podem ser usados como barganha. Beleza, é uma coisa pavorosa. E nas gerações anteriores à nossa, ainda mais inescapável, né? Aí vai subindo de geração vó, aí bisavó, então essas daí. Agora, a relação tóxica eu já vejo num lugar um pouco mais controverso, né? Pela minha própria experiência, pela experiência que eu vejo com amigos que caem nessa armadilha. É uma armadilha? Mas sabe aquele ditado assim, quando um não quer, dois não brigam? Então, às vezes, a impressão que eu fico é que a pessoa que tá no polo, digamos, da vítima, ela é meio atraída por aquela situação, sabe? É uma combinação meio explosiva de duas vulnerabilidades ali, sabe? Quando você coloca o Mentos na Coca-Cola. Porque eu vi muitos amigos em ambos os polos, tá? O controlador e, mais especificamente, agora o controlado. Eu não tô falando de homem de um lado, mulher do outro, não. Porque eu tenho muito amigo homem que acaba sendo controlado também. Então, são pessoas que se relacionam com parceiros controladores e ficam ali mesmo com todos os meios pra sair daquela situação. Entendeu? É faca e queijo na mão, é família e amigos presentes, é rede de apoio, é estabilidade financeira, é acesso à terapia. Então, em todos os casos que eu pude acompanhar de perto, né, o elo fraco da relação se adaptava àquela dinâmica por vontade própria. Eu nunca esqueci o dia que eu cheguei na terapia, que eu tinha voltado com um cara que eu ficava indo e voltando. Eu não sou muito adepta de relação tóxica, não, porque eu gosto de paz e de ser feliz, já me estressa. Mas nesse dia eu cheguei assim, dei a notícia pra minha terapeuta, que eu tinha voltado pra esse cara. Eu falei assim, acho que eu tô numa relação tóxica. Eu tava me achando, porque pra mim era uma experiência nova, assim, era quase um Beto Carreiro ali que eu tava indo. Um passeio na montanha-russa, entendeu? E aí o que eu sinto dessas pessoas é quase como, ainda mais das vítimas, digamos, tá?
É quase como se aquela pessoa se sentisse validada pela obsessão do parceiro, confortada pela ideia de também exercer controle sobre ele, porque as ações dessa pessoa despertam reações exageradas do outro lado, então fica quase uma vaidade, sabe? Nossa, eu tô acompanhando de Enfim. perto uma amiga que tá passando 100% por isso. E por causa dessa amiga e ouvindo você falar, é que eu consigo entender, porque muitas vezes é colocado no mesmo saco, né? A tóxica e a abusiva. Eu acho que são 4 mãos, sabe, que constroem a tóxica. É difícil sair, né? Porque, assim, na tóxica, precisa de 2 para estabelecer um padrão. Se um quebrar esse padrão, acaba. Na abusiva, precisa de 2 para estabelecer o padrão? Não. Um estabelece o padrão. Uhum. E se a mulher quebrar, não acaba. Não acaba. Porque se ler os livros da minha mãe, ela tentou quebrar. Ela quebrou. Uhum. Mas tem isso, assim, mulher não pode trabalhar. Cadê a nota do supermercado? Como você sai disso? Sim. 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 É Minha um mãe escondia comida na cerceamento, né? vizinha. Minha mãe escondia comida na Deus. vizinha. Pra ele não ver que tinha comida na geladeira e dar o dinheiro do supermercado. Que horror, gente. Então, isso, gente, é uma relação abusiva. Porque aí também as pessoas confundem tóxico com abusivo. Assim, sabe, assim, a donzela em perigo. Tá nem amarrada aqui, ó. É diferente, né? E eu imagino que alguém que esteja ouvindo a gente, só pra gente fazer aqui abraçar aqui as nossas ouvintes. Porque é o seguinte, eu acho que pode estar ouvindo e falando assim, alto lá. Comigo não foi assim, eu me apaixonei. Aí quando eu vi era tarde demais e tal. Mas essas red flags estão desde o dia 1. A gente escolhe relevar. É escolha nossa, é coisa nossa, né? E eu acho essa teoria muito mais crível e muito mais generosa para com a gente mesma do que a ideia de que existem por aí pessoas tão manipuladoras e narcisistas, mágico de Oz, né? A ponto de transformar a gente numa boneca de pano. Então, tem alguma coisa nesse cenário apocalíptico que atrai a gente também, e é muito libertador se vestir do papel de vítima, né? Dessa carapuça e ir desvendando, né? Por que a gente caiu nesse buraco. E o Christian Dunker, ele fala, eu já vi ele falar umas 2 vezes, né? Quando fala de relação tóxica, o tóxico, na verdade, é droga, e droga é bom, né? Então, é viciante mesmo. Exato, Né? exato. Então, às vezes, eu tenho 2 amigas que claramente estão numa relação tóxica, porque ela e o cara são tóxicos, não é só o cara. O cara tem tem perfume de abusivo, né? Tem notas de abusivo. Mas a questão tóxica é dos 2, porque elas contam com o olho arregalado É exatamente o Beto Carreiro World que a Manu falou. Você não sabe o que ele fez, porque aí eu falei e ele falou. E aí eu falei e ele falou. Conta de um jeito que ela tá se divertindo em contar, os outros estão se divertindo em ouvir. É o Nelson Rodrigues ali, né? E, enfim, e se libertar disso é difícil, porque no tédio você tem que lidar com as suas angústias reais, né? Enquanto você tá ali na montanha-russa, você não tá pensando no que te dói de verdade, que é o que vem à tona no tédio, na paz. Então, o problema Exato. não é... O problema da relação que te traz paz não é a relação. O problema é que a tua angústia... O problema não tá no outro que te dá paz. O problema é que você, em paz, tem que lidar com coisas que na piração você não lida e que te dói mais do que a piração. É uma fuga Então. de si. É uma fuga de si, dos próprios problemas. E aí fala assim, cara, eu vou entregar o controle aqui da minha vida na mão dessa pessoa mesmo. A gente tem... É tão doloroso olhar para as outras faltas que a gente acaba sendo mordida ali pelo filminho da Disney e fala, cara, essa relação vai me salvar de mim mesma, né? E quando você faz o papel de vítima, você fez uma vez, esse lugar é familiar, é melhor o familiar. E eu tô falando assim, durante muito tempo eu quis ser a vítima. A vítima era a minha casinha de bonecas onde eu ia me abrigar e ali eu sabia existir. E é difícil romper isso, sim, mas uma vez rompido é você com você, entendeu? Então, sim. O meu lugar, acho que, sei lá, boa parte da minha vida amorosa, da minha juventude toda, até que eu cansei disso, eu só cansei na hora que eu falei, puta, eu quero ter uma relação porque eu quero ser mãe. Então, a partir do momento em que eu casei, mudou as relações. A minha relação com meu ex-marido e todas as relações que eu tive depois, que foram 2,
são completamente diferentes das relações que eu tive antes de casar, né? E todas as que eu tive antes de casar, o meu lugar de conforto, a minha casinha de boneca aí, igual a Mili falou, era o lugar de por que nada dá certo? E por que nada dava certo? Eu me apaixonava por homem casado, eu me apaixonava por homem que não morava no Brasil, eu me apaixonava por chefe, eu me apaixonava por cara que saía com 10 mulheres ao mesmo tempo, eu me apaixonava por gay, era tudo pra me manter no lugar de nada dar certo. E isso era óbvio, só que é um óbvio que você não consegue enxergar quando você tá vivendo. E por que eu queria isso? Porque eram situações que me davam muita emoção e material para escrever. Eu me tornei uma escritora, quando eu era novinha, a Mili vai lembrar. Lembra que a gente escrevia no Blônicas, Mili? A gente se conheceu no... Te encontrei no lançamento do livro. A gente se conheceu no lançamento do Blônicas. Isso tem o quê? 25 anos, né? Isso tem 25. 2005. Eu tinha... 2005. E aquilo ali era material pra mim. Imagina, eu vi amiga minha que tava com 22 anos, que já tava casadinha. Eu pensava, acabou a vida dessa pessoa. Eu era amante. Eu ficava louca com aquilo. Eu tava dentro dos contos do Nelson Rodrigues, né? E aí nada dá certo. Por quê? Porque eu não queria, né? Eu acho que aí é o tóxico gostosinho, que não tem nada a ver com relações de abuso, de... Nada, nem com questões sociais, de você estar dentro daquilo. Não, é exatamente, é o tóxico das pessoas privilegiadas, né? A gente, até o privilégio de saber que você vai se manter ali em nome do teu talento para escrever sobre aquilo. É muito maluco, né? Bom, a gente já estourou o nosso tempo, eu só queria terminar dizendo, já que fui eu que trouxe o tema, por que relações, quando tá uma delicinha, às vezes me causa angústia, eu cheguei a 2 conclusões aqui ouvindo vocês. Então, vou responder para mim mesma, né? Acho que uma é porque a paz me traz questionamentos muito mais profundos, né? Quando você tá, sei lá, no meio de uma relação, o cara não mora no Brasil, o cara, sei lá, te largou, será que vai voltar? Você largou ele. Você não pensa coisas do tipo... Ai, que dor de barriga, porque eu lancei meu livro e as pessoas estão falando do meu livro e parece que é meu fígado exposto no meio de uma rua, né? E na paz eu tenho que lidar com coisas que são muito sem palavra, angústias, né? Então acho que isso é uma coisa difícil e quando eu tô na loucura eu não lido tanto com essas coisas mais profundas, apesar de que eu me desafio tanto a escrever sobre tudo que eu tô sentindo, a falar sobre tudo que eu tô sentindo, mas a gente tá sempre falando sem parar, porque o que a gente tá mesmo sentindo tá coberto, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é, se você tem um parceiro ciclotímico, e muita gente é ciclotímica, a ciclotimia ela é do espectro bipolar, mas não é bipolaridade, né? Porque a bipolaridade, os extremos são muito fáceis, né, de você notar. A ciclotimia são ondas, né? E eu fui diagnosticada já tem uns 5 anos com ciclotimia. E é difícil, porque eu tô ótima dando risada, de repente eu fico quieta, mal-humorada, triste. E a pessoa não fez nada pra mim. É algo do meu humor. Eu trato com lamotrigina, né? Eu tomo uma dose bem mínima, que é pra não ter tanta flutuação de humor. E é difícil estar numa relação gostosa, como eu tô agora. Quer dizer, difícil não, é maravilhoso. Mas talvez seja difícil para a pessoa que tá comigo. Porque se eu tô numa relação meio cagada, e de repente eu fico triste ou mal-humorada, faz parte da relação cagada. Mas se tá tudo ótimo, a gente tá abraçado vendo um filme, e de repente eu me reservo por 2 horas com uma cara absolutamente esquisita, deve ser muito difícil, né? E me dói muito ver que dói na pessoa. Só que não há nada a ser feito. Daqui a pouco eu volto, sabe? Não sei se vocês têm amigos ciclotímicos. Não é nada. Daqui a pouco a pessoa volta. Ela só foi embora por um tempinho. E às vezes é meia hora, às vezes é um dia inteiro, né? E eu vejo que minha filha sofre com isso. Ela fala, mamãe, tá triste? Tá triste, mamãe? Tipo, eu tava dando banho de banheira nela, todo mundo feliz. Daqui a pouco eu fui embora. Eu tô com uma cara... Aí outro dia ela falou, você tá triste, tá exausta ou eu fiz alguma besteirinha?
A pessoa fica sempre achando que ela fez algo, entendeu? Não, mas ela já Procurando. macetou, ela já entendeu. Ela foi nos 3 Ela opções. foi no 3, né? Ela falou, ó, qual dessas? É todas as anteriores? B é. ou C, E ela tem então, quantos anos, a Rita? 7, então. Se uma criança de 7 anos consegue diferenciar, eu acho que um parceiro também pode conseguir, Ah lá. né? Sei. Por exemplo, saiu uma crítica ruim do meu livro, eu fiquei 3 dias arrumando gaveta, não tô conseguindo andar de dor na lombar. Eu arrumei gaveta até do quartinho da bagunça. Pra não xingar o resenhista, eu arrumei tudo do meu apartamento. O Mas meu isso é banheiro, ele é saudável. impecável. É saudável, isso tudo Então, eu também tenho esse lado meio mania, assim. Às vezes eu saio arrumando. Quando eu tô mais angustiada, eu saio limpando, arrumando, organizando. Eu acho que é uma válvula de escape, né? Há 10 anos atrás, eu teria mandado o cara tomar no cu. Mas o que a maturidade Isso! faz? A maturidade faz arrumar gaveta. Exatamente. E as gavetas estão arrumadíssimas. Maravilhosas. Porque isso eu consigo organizar Sim. e dominar, né? O resto da vida a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a minha gaveta eu controlo. Mas o fato é que namorar escritoras não é das coisas mais fáceis. Não é. Não. Eu entendo isso, sabe? E tudo bem, porque também tem as suas delícias. Eu sou Sim, claro. divertidinha. Mas a gente é bicho estranho. É, sim. Sim, porque assim, eu tenho uma carência absurda. Quando ele vai embora, eu quase morro. Mas quando ele tá aqui, eu penso, meu Deus do céu, eu quero arrumar umas gavetas, soltar pum, escrever um livro. E é insuportável conviver comigo, porque é uma carência abissal e uma necessidade profunda de ficar sozinha. Né? É, Mas tudo fora bem, vai esse dar lado certo. coruja buraqueira da gente, né? Que fala, cara, preciso do meu cantinho. Isso. Tu não inventa história pra escritora, meu irmão. Tu não inventa. Tu não fica de historinha. Porque você tá falando com uma profissional, cara. Você tá falando com uma roteirista. Isso. Você tá entendendo? Uma escritora. Então, assim, você quer fazer drama, meu amor? Então vamos fazer. Você quer? Sim. Então bora. Então bora. É isso mesmo. É Sim, complicado, E o mas... emburacar, entendeu? Eu acho que o emburacar, que às vezes é só passar o dia lendo alguma coisa, ou passar o dia escrevendo uma coisa que nunca vai ser publicada. O meu emburacamento sempre foi um ponto de atrito nos meus relacionamentos. Porque as Total. E é pessoas me muito emburacam de... como eu. E tem uma coisa que é assim, e que o meu ex-marido entendia muito bem, o meu namoro anterior não entendia e o meu namoro atual entende. Que é, a gente quer poder ficar sozinho em companhia. Então, eu quero emburacar do lado da pessoa, mas isso significa talvez ficar lendo 3 horas sem falar nada, mas a pessoa tá ali, pezinho juntinho, Nossa. lendo o livrinho É a dela. coisa que e um eu mais pezinho amo ler. É, Ler em conjunto, junti- com um amigo, com um emburaca boy. comigo. É. Cada um lendo a sua, né? Cada um lendo a sua. Cada um no seu mundinho de Bob, de Nárnia. Sim. Eu amo isso. É isso. É Bom, isso. quem tem dica? Eu tenho dica. Então vai. Eu queria indicar Hacks na Max, HBO Max. Amo. É maravilhoso. Adoro. Eu amo. É só eu amo. mulher, é só treta de mulher, é só amor de mulher. Os É homens, eles demais. estão todos pairando por fora, assim. Sim. Essa 4ª temporada, pra mim, não é a melhor, tá? Não é. As 2 primeiras são Mas- brilhantes. É brilhante. Ganhou também os Emmys lá, merecidamente. Então, Hacks na HBO Max. E você, Cara, Manu? Rex é muito bom porque é humor sob uma perspectiva feminina, raridade, artigo de luxo. E uma das protagonistas é uma mulher madura, entendeu? Tipo, geralmente quando a gente tem protagonista feminina, ela... né? E a outra nova- é uma de 27, e é a relação delas. Perfeito, cara. A relação delas entre 2 mulheres, cara. Tô quase assim, repetindo É bom demais. a dica da Milly. Cara, eu tô com o livro aqui do meu lado, aqui, por acaso, porque eu fiquei dando uma... Porque a gente ia falar de toxicidade. E a gente vai falar muito desse livro, a gente já falou, né? Que é o A Rosa Mais Vermelha que Desabrocha. Você já É viu o essa dica? melhor Eu tô com Alzheimer precoce. Então, o amor nos tempos do capitalismo tardio ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em A gente dia vai da falar Liv. desse livro em A todos gente os vai falar episódios. Todo episódio vai ter Liv Strong, vai ter esse livro. Mas é uma lapada isso daqui. E dá uma situada, tem um pouquinho de heteropessimismo, tem um pouquinho de heterotimismo. Tem de tudo aqui dentro. E eu É bom gosto demais. disso, tá? Fica a dica Cara, pras e eu garotas. quero dar uma dica que é o seguinte: eu estou viciada em Vale Tudo. E eu não vi a novela há muito tempo. Como é bom. Vocês estão vendo? Por falar em relações tóxicas, né?
Toda a treta que tá acontecendo lá dentro. do Cauã, do Boi Cauã. do Ceará. Não, gente, sim. Não, e pior é que agora, cada vez que ele entra, porque tem a fofoca de que ele vai trabalhar com sovaco e bafo, né? E as mulheres reclamaram no RH. Não sei, é uma fofoca, né? Eu não sou amiga delas e nem tô lá pra saber, mas tem essa fofoca. Ele entra, ele aparece na cena e eu falo, meu Deus, será que ele tá com sovaco e bafo? Porque isso é um jeito machista de trabalhar, né? Você não escovar o dente e não passar desodorante pra contracenar com uma sim. mulher, Claro. já não é... E a agenda positiva em nome dele agora? Que todo dia tem uma notinha. Cauã assinando autógrafos na porta tá da emissora. rolando. Como é simpático. Gente, que fofo. Como Sim. é fofo. E o Instagram dele é sempre ele muito feliz, no pôr do sol, natureza, tá rolando. Crianças amando, sabe? Ai, as crianças adoram. Ele é tão legal com crianças. Gente, eu não aguento a agenda positiva. Gente, mas a nova Odete Roitman, pra mim, eu não sei nem o que fazer com essa atriz. Ela é maravilhosa, né? A Débora Bloch é maravilhosa. Eu tô vendo, porque assim, eu tô deslumbrada com a Thaís Araújo. Pra mim, assim, o que é essa atriz, entendeu? Eu tô absolutamente deslumbrada com ela. Eu tô absolutamente deslumbrada com o Alexandre Nero, que não é nenhuma surpresa, porque puta que pariu. E agora, a Débora Bloch, nossa senhora. Eu não tô vendo, mas eu tô vendo por tabela e acho essa dica excelente, porque eu vi a primeira, né? Quem é uma delícia. O Odete Roitman foi, tipo, né? Não, parou, né? A melhor novela que já foi feita na história, né? Foi. E eu tô muito relembrando toda a minha pré-adolescência, assim, com todos os personagens. É muito gostoso ver. E a Manuela Dias arrasando. Humberto Carrão, gostoso, né? Humberto Carrão, o nome do cara? Eu já contei? Não consigo acabar o programa. Eu vou falar isso e a gente encerra o programa. Humberto Carrão, pra mim, é o homem mais bonito do Brasil, né? Aí dei uma festa na minha casa, inclusive essa história tá no meu último livro. E, de repente, Humberto Carrão chegou na minha casa. E assim, não é de agora, tá? Eu tô cantando essa bola de Humberto Carrão mais bonito do Brasil já tem uns 8 anos. Já tô nessa de que homem é esse, há muito antes dele ir pra samba com o Wagner Moura. Aí começa a chegar gente, sabe aquela coisa que um traz 3, né? E eu abro a porta, é Humberto Carrão. Ele, oi, desculpa, a gente não se conhece. Gosto dos seus textos e tenho amigos meus aqui me chamaram. Eu vim pra uma pré-estreia e tudo bem? Eu falei, como assim, tudo bem? Humberto Carrão, entre, por favor, né? E aí eu pensei, cara, eu fiz minha vida toda na tentativa, né? Eu só pego gente porque, assim, a cada 5 tentativas, um cai. E aí eu falei, eu não posso não tentar. Tava solteiro, Humberto Carrão tá na minha casa. Eu fui. Aí ele tava na cozinha, que era a minha cozinha. Eu pensei, uma vez que está em minha cozinha, eu cheguei e falei, Humberto, eu queria poder enfiar minha língua na sua boca. Eu queria poder beijar você. E aí ele respondeu assim pra mim, Tati, vamos tentar mais pra frente? Cara, Essa história é maravilhosa. Cara, eu Gente, quero morar nessa cena. Ele pôs a mãozinha. Minhas amigas falaram, Tati, não vai, pelo amor de Deus, esse é o homem mais bonito do Brasil, Eu vai. estaria agarrada no seu tornozelo. Você teria feito isso com eu agarrada no seu A minha amiga falou, eu vou me matar se você for lá. Eu falei, cara, não dá, eu vou. Entendeu? Porque assim, a minha vida toda foi assim, né? Não, é maravilhoso, assim. A elegância. Ele pôs a mão no meu ombrinho, sabe aquela coisa do homem que fala, ai, tadinha, como é que eu explico pra ela? Mas ele não foi escroto, ele é super querido, né? Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, vamos tentar mais pra frente, né? Eu venho bastante pra São Paulo nas próximas semanas, a gente tenta mais pra frente. Claramente era um amor, eu tenho pegado gente muito melhor, né? Mas eu tentei, eu ganhei uma mão no ombro. Gente, espero que todo mundo chegue até esse ponto do episódio, porque tá longo, então eu espero que todo mundo chegue, porque é faixa bônus, sabe? Quem chegar até aqui tem uma história. E assim, a moral é, do que adianta ser gostoso e ser babaca? O legal é ser gostoso e ser legal. Ele é legal. Agora, posso falar por que vale a pena... Mas posso falar por que vale a pena ser como eu sou? Porque eu fiz a mesma coisa com o Alexandre Neri e peguei. Não era casado ainda, tá? Tava solteiro. O Alexandre Neri estava solteiro. Estou em choque com cara, esse é o programa. pai da Rita, gente. É o pai da Rita. Agora... Vi Alexandre Nero numa festa, falei, gente, é o Alexandre Nero. Minhas amigas, pelo amor de Deus. Falei, não. Fui lá, falei, oi, eu gosto do seu trabalho. Poxa, eu queria enfiar
minha língua na sua boca. Ele falou, mas gata, é agora mesmo. Ah. Então, assim, não deu certo. É admirável, é admirável. É o meu avesso. Mulheres, Você é o meu tentem. avesso. Mulheres, tentem. A vida é uma só, gente, A pelo vida amor é de uma Deus. só e eu não tenho problema Não, nenhum com o que dá admirável. errado. Não, Vive você bem. toma. O toco faz parte da vida. Eu devo ter uma personalidade muito narcísica que não aguenta o toco, entendeu? Nossa, eu me afundo no toco e nunca mais eu não- volto. Então eu eu não não tento tenho- nada pra não levar o toco. eu não tenho problemas com a... Eu tenho muito problema com a rejeição, mas eu não acho que isso é rejeição, porque eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo Isso é maravilhoso. que eu não Isso é percebo maravilhoso. que deu 2 certo e 14 errado. E aí eu vou nas que deram certo. Eu faço isso com trabalho também. Transforme sua vida num caos e você não sentirá as rejeições. É isso. Maravilhoso. Bom, programa de 6 horas hoje, em homenagem às mães. Não, gente, valeu muito, valeu muito. Eu espero que todo mundo chegue a este ponto do programa. Agora é aquele momento em que eu demoro meia hora para o Lucas voltar a gostar de mim, porque falei de 2 homens, e inclusive dele no mesmo programa, e inclusive de quando engravidei, foi intenso hoje. E é isso, então até semana que vem. Mili e Manu, amo vocês. Ficou de noite no Rio de Janeiro, como vocês podem Ficou de perceber. noite. A Manu foi- Cara, foi genial. anoiteceu aqui, o sino gemeu, gente. E Então eu tenho que ir meu outro programa, eu tenho que entrar no UOL agora. Entre, e é o seguinte, você o que tem que fazer no YouTube? Tem que Curtam, se curtir, inscrevam, se inscrevam, comentem e compartilhem. É isso. Gente, Um beijo. é só dar um clique no positivo aqui, não custa nada. Eu passei tanta vergonha nesse episódio, Essa você só história tem é que... maravilhosa. Vale tudo, vale inscrição, vale comentário, vale Eu curtir, acho. vale comprar, vale tudo. Vale tudo, essa é a dica. Vale tudo. Tchau, gente! Tchau, Mandem tchau. tchau. Beijos. Beijo. Beijo, gente. Reparação histérica. Reparação histérica.